O grito de Miguel ecoou pela sala de jantar da casa ancestral em Lisboa como um trovão inesperado, rasgando o ar carregado de risadas forçadas e tilintar de talheres. Eu sou gay, e isso não muda quem eu sou para esta família, declarou ele, os olhos flamejantes fixos na mãe, que congelou com o copo de vinho tinto a meio caminho dos lábios. No silêncio que se seguiu, o tio conservador derrubou o prato de bacalhau à brás, e o mundo de Miguel desabou em cacos de porcelana e olhares acusadores, mas ele não imaginava que aquela exclusão seria o catalisador de uma vingança doce, tecida com amor e justiça. A família reunia-se anualmente na velha mansão dos avós, em Alfama, onde as paredes de azulejos azuis sussurravam segredos de séculos. Era uma tradição sagrada, um ritual de laços sanguíneos que Miguel, aos 28 anos, sempre havia honrado com um misto de afeto e obrigação. Ele crescera ali, correndo pelos becos íngremes, roubando beijos proibidos com amigos de infância que nunca duravam. Mas naquela noite de verão, com o Tejo brilhando lá fora sob as luzes da ponte 25 de Abril, Miguel decidiu que o silêncio o sufocava mais que o medo. Ele havia conhecido Rafael meses antes, em uma galeria de arte no Chiado, onde um quadro de um casal entrelaçado os unira em uma conversa que durou até o amanhecer. Rafael, com seus cabelos cacheados e olhos castanhos como o Porto, era o oposto de Miguel, extrovertido, advogado de direitos humanos, um farol em meio à tempestade interna de Miguel. Enquanto a família se recompunha, a mãe, Dona Isabel, limpou uma lágrima disfarçada com o guardanapo de linho. Miguel, filho. Isso é uma fase, não é? Nós te amamos, mas... O que vão dizer os vizinhos? O padre na missa de domingo. As palavras dela cortaram como facas afiadas de cozinha, e quando as pregações antigas da igreja local. O pai, um engenheiro aposentado de olhar distante, apenas balbuciou algo sobre tradições portuguesas e se levantou, abandonando a mesa como se o prato de perdiz estivesse envenenado. Os primos trocaram olhares, alguns solidários em segredo, como a prima Ana, que há anos namorava uma mulher em segredo, mas a maioria optou pelo silêncio cúmplice, temendo o julgamento do tio Ricardo, o patriarca rabugento que brandia a Bíblia como uma arma. Miguel sentiu o peito apertar, como se o fado melancólico de Amália Rodrigues, tocando baixinho no rádio antigo, previsse seu destino. Ele se levantou, a cadeira raspando o piso de mosaico com um som agudo que fez todos estremecerem. Se o amor é um crime para vocês, então eu saio daqui. Mas saibam que um dia, essa porta se fechará para sempre. E assim, ele partiu, as ruas de Lisboa engolindo seus passos apressados, o coração batendo ao ritmo das gaivotas que gritavam sobre o rio. Rafael o esperava no apartamento modesto em Belém, com o abraço que cheirava a pastel de nata fresco e promessas de futuro. Eles vão voltar, amor. Famílias como a tua sempre voltam, quando o orgulho dói mais que o preconceito, murmurou Rafael, beijando sua testa salgada de lágrimas. Os dias seguintes foram um vórtice de dor e descoberta. Miguel, designer gráfico freelancer, mergulhou no trabalho, criando logos para a ONGS de Direitos LGBT em Coimbra, onde o movimento ganhava força. Ele e Rafael passeavam pelo Jardim da Estrela ao entardecer, mãos dadas desafiando os olhares curiosos, conversando sobre sonhos, adotar uma criança, viajar para o Algarve e construir uma vida longe das sombras familiares. Mas o ferimento latejava. Cartas não respondidas, chamadas ignoradas, até a prima Ana, corajosa em sua própria luta, ligou uma noite. Miguel, eles estão destruídos. A mãe não come, o pai anda como um fantasma. Mas o tio Ricardo. Ele disse coisas horríveis. Vem para o aniversário da avó em Évora. Talvez possamos conversar. Évora, com suas capelas ósseas e vinhedos infinitos, era o coração rural de Portugal, onde as tradições se enraizavam como as videiras antigas. Miguel hesitou, o medo misturado à raiva. Rafael, sempre o racional, sugeriu, vai, mas não sozinho. Eu vou contigo. E leve isso, entregando-lhe um dossiê de papéis legais, frutos de sua pesquisa como advogado. Eram estatutos de herança, direitos civis e uma cláusula surpreendente na lei portuguesa de uniões de fato, que protegia casais do mesmo sexo desde 2010. Não é vingança, é justiça. Mostra a eles que o amor tem direitos. Miguel riu, amargo, mas guardou os papéis no bolso do casaco de lã, sentindo o peso de uma armadura invisível. A viagem de trem para Évora foi um interlúdio de tensão. Rafael lia um livro sobre história que era em Portugal, contando anedotas de rainhas lésbicas no século XVIII para aliviar o ar pesado. Miguel olhava pela janela, os campos dourados de trigo dançando ao vento, recordando infâncias roubadas. E se eles me rejeitarem de novo? E se eu perder tudo? Rafael apertou sua mão. Você já ganhou tudo comigo. O resto é bônus. Chegando à estação, o ar cheirava a cortiça e terra molhada, e a casa da avó, uma quinta centenária, brilhava sob o sol de outono.
O aniversário era uma festa modesta, com mesas ao ar livre carregadas de queijos de serpa, vinhos alentejanos e o som de guitarras tocando modinhas. A avó, Dona Maria, com seus 85 anos e olhos sábios como Guadiana, abraçou Miguel primeiro, sussurrando: "Meu menino, o amor é como o azeite, puro e eterno, não importa o frasco." Mas o tio Ricardo, embriagado pelo vinho, não perdeu tempo. "Olha só quem voltou, o diferente. Trouxe o namoradinho para exibir. Isso aqui é família cristã, não um desfile em Lisboa." As palavras caíram como pedras no poço, e o silêncio se instalou novamente, mais opressivo que o calor do dia. Miguel sentiu o sangue ferver, mas Rafael, calmo como o mar de Cascais em dia calmo, interveio. "Com licença, senhor. Eu sou Rafael, e amo seu sobrinho mais que tudo. Mas vim aqui não para brigar, mas para esclarecer algo." Ele desdobrou os papéis sobre a mesa de madeira rústica, o sol filtrando pelas oliveiras projetando sombras dançantes. De acordo com a lei portuguesa, Miguel tem direitos plenos como cidadão e parceiro, incluindo herança familiar, que sua exclusão tentou negar. O tio riu, sarcástico, mas Dona Isabel, pálida, leu em voz alta a cláusula sobre discriminação familiar. Seus olhos se arregalaram. Isso significa que se continuarmos assim, perdemos tudo. A casa, as terras." O conflito explodiu como fogos de artifício em São João. O pai de Miguel, finalmente falando, defendeu o irmão: "Isso é chantagem. Amor não se impõe com papéis." Mas a prima Ana, rompendo seu silêncio, revelou seu próprio segredo: "Eu também, tio. Eu e Sofia nos amamos há anos. Se Miguel sai, eu saio também." O ar crepitava de tensão, e Miguel, coração acelerado, olhou para Rafael, vendo neles o reflexo de uma força maior. Era o primeiro passo de uma jornada que os levaria através de julgamentos internos, alianças inesperadas e um amor que desafiaria as muralhas mais antigas de Portugal. Enquanto o sol se punha sobre os vinhedos, tingindo o céu de laranja e púrpura, Miguel sussurrou para Rafael: "Obrigado por me dar coragem." Mas o verdadeiro teste ainda viria, uma revelação que abalaria as fundações da família, forjando laços onde antes havia ódio. A noite caiu sobre Évora como um manto de veludo negro, salpicado pelas estrelas que pareciam olhos curiosos dos deuses antigos. A família dispersou-se em grupos murmurantes, o banquete interrompido transformado em um tribunal improvisado na varanda da quinta. Miguel e Rafael sentaram-se à parte, sob a luz trêmula de lanternas de papel, enquanto Dona Maria servia chá de ervas para acalmar os ânimos. "Família não é só sangue, é escolha", disse ela, sua voz rouca carregando o peso de viúva que sobrevivera a 2 guerras. Seus olhos, enrugados como as colinas alentejanas, fixaram-se em Miguel com uma ternura que ele quase esquecera. O tio Ricardo, ainda vermelho de vinho e raiva, apontou o dedo acusador. "Escolha. Isso é aberração. Eu lutei na África pelo Portugal, arrisquei tudo por valores que vocês pisam." Sua voz ecoou contra as paredes de pedra, atraindo olhares dos empregados que limpavam a cozinha ao fundo. Rafael, com a paciência de um advogado que enfrentara juízes mais duros, respondeu calmamente: "Valores como liberdade, senhor. A Constituição de 1976 garante igualdade a todos, independentemente de orientação. E essa aberração, como diz, é o que faz Portugal moderno." De Camões a Saramago, o amor sempre foi poesia, não prisão. As palavras pairaram no ar, e pela primeira vez, o tio hesitou, o copo tremendo em sua mão. Miguel observava, o coração dividido entre o desejo de fugir e a ânsia de curar. Ele recordava as noites de infância em que o tio o levava para pescar no Sado, contando histórias de heróis lusos que conquistavam mares. Agora, esse mesmo homem o via como inimigo. A prima Ana aproximou-se, puxando Miguel para um canto sombreado pelo jasmineiro. "Eu tenho medo, primo. Sofia e eu planejamos nos casar no próximo ano, em uma capela discreta no Douro. Mas se a família nos rejeitar como a ti, o que faremos?" Seus olhos, verdes como os arrozais de Alcácer, brilhavam de vulnerabilidade. Miguel abraçou-a, sentindo o laço de uma irmandade secreta. "Juntos, Ana. Nós seremos a mudança que eles temem." Enquanto isso, Dona Isabel confidenciou-se com o marido no quarto principal, as cortinas de renda balançando à brisa noturna. "José, eu errei. Nosso menino sofreu em silêncio por tanto tempo. Lembra quando ele era pequeno e desenhava casais de mãos dadas? Eu achava fofo, mas agora. Deus me perdoe, mas o amor dele é puro." O pai, com as mãos calejadas de anos construindo pontes sobre o Mondego, suspirou profundamente. "Eu sei, Isabel. Mas o Ricardo. Ele carrega o trauma da ditadura, o medo do diferente. Se eu o confrontar, a família racha.
A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era a avó, com um envelope amarelado nas mãos trêmulas. José, leia isso. É a carta que seu pai me deixou antes de morrer, para o dia em que a família precisasse de sabedoria. O pai desdobrou o papel frágil, e as palavras dançaram à luz da lamparina. Filhos, o amor não tem gênero, cor ou forma. Eu vi o mundo mudar nas docas de Lisboa, de escravos a livres. Não repitam meus erros, abracem o que une, não o que divide. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido de José, e ele soube, naquele instante, que o silêncio era o verdadeiro pecado. Do lado de fora, Miguel e Rafael caminhavam pelo pomar de laranjeiras, o perfume cítrico misturando-se ao sal do ar distante do mar. Você acha que vale a pena lutar por eles? Perguntou Miguel, colhendo uma flor e girando-a entre os dedos. Rafael parou, virando de frente, os rostos iluminados pela lua cheia que banhava o Alentejo em prata. Vale por ti, por nós. Mas se não mudarem, construímos nossa própria família, com Ana, Sofia, quem mais vier. O beijo que se seguiu foi suave, um bálsamo contra as feridas abertas, mas interrompido por passos apressados. Era o pai, o rosto marcado por linhas novas de dúvida. Filho. Podemos falar. As palavras saíram engasgadas, como se o orgulho fosse uma espinha na garganta. Eles se sentaram em um banco de pedra, Rafael discretamente se afastando para dar espaço. Miguel esperou, o coração martelando como o sino da Catedral de Évora ao meio-dia. Eu fui covarde. Na juventude, eu tive um amigo, em Coimbra. Coisas que nunca contei. O medo me calou, e agora vejo o mesmo em ti. A confissão caiu como uma bomba suave, explodindo as barreiras erguidas por décadas. Miguel, atonito, tocou o braço do pai. Porque agora, pai? Porque te amo mais que o medo. E porque aquele advogado teu. Ele tem razão. Vamos lutar juntos. O amanhecer trouxe uma trégua frágil. A família reuniu-se para o pequeno almoço de pão de mafra e café forte, o ar carregado de eletricidade não resolvida. O tio Ricardo, de ressaca e remorso, evitou olhares, mas quando Dona Maria anunciou a leitura do testamento, acelerada pela doença recente, o salão principal virou um caldeirão fervente. Eu deixo a quinta para todos os netos, igualmente, leu o notário, um homem seco de bigode grisalho. Mas com uma condição, que a família honre o amor em todas as formas, sem exclusão. O tio explodiu, mamãe, isso é loucura. Influenciado por aquele circo de Lisboa. Mas a avó, ereta como uma rainha, rebateu, Ricardo, eu vivi o suficiente para saber, o ódio envelhece, o amor eterniza. Enquanto o debate rugia, uma figura inesperada chegou à porta, Sofia, a namorada de Ana, com um buquê de flores silvestres e um sorriso desafiador. Eu vim apoiar minha família escolhida, declarou ela, uma artista de tapeçarias do Minho com tatuagens de borboletas nas costas. A chegada dela foi o estopim, primos mais jovens aplaudiram, a mãe de Miguel chorou de alívio, e até o pai interveio, defendendo as filhas do coração. Mas o tio, isolado em sua fúria, saiu batendo portas, jurando deserdar todos. Vocês destruíram tudo, gritou ele, partindo para sua fazenda em Montemor Novo. Miguel, exausto mas empoderado, abraçou Rafael sob o sol nascente. Isso é só o começo. Ele vai voltar, ou não, mas nós estamos livres. No entanto, o conflito maior se avizinhava, uma herança disputada no Tribunal de Évora, onde segredos familiares emergiriam como raízes profundas, testando lealdades e forjando um amor que transcenderia o sangue. Os dias em Évora se estenderam como as sombras longas dos sobreiros no Planalto Alentejano, um limbo de reconciliações parciais e feridas ainda sangrentas. Miguel e Rafael decidiram ficar mais uma semana, ajudando a avó com as colheitas de uvas para o vinho de mesa, cujos cachos roxos pendiam pesados de promessas fermentadas. O trabalho manual era terapêutico, mãos na terra úmida, suor misturando-se ao orvalho da manhã, conversas sussurradas sobre planos para um estúdio de design em Porto, onde as ondas do Atlântico cantariam canções de liberdade. Imagina nós dois, com vista para o Douro, sonhava Rafael, limpando a testa com o dorso da mão suja de terra. Mas a ausência do tio Ricardo pairava como uma nuvem de poeira do armatão africano que ele tanto evocava em suas histórias. Mensagens chegavam via prima Ana, ele está furioso, queimando papéis antigos na lareira. Diz que vai contestar o testamento no tribunal. A notícia atingiu Miguel como um soco no estômago durante o almoço de ensopada de borrego, o aroma de alho e cominho subitamente amargo. Dona Isabel, servindo porções generosas, baixou a voz, ele sempre foi o guardião das tradições, desde que perdeu o irmão na Revolução de 74. O medo transformou em pedra. O pai, agora aliado relutante, assentiu, eu vou falar com ele. Sangue é mais grosso que vinho, como dizem.
A viagem para Montemor foi um teste de fogo para José. A estrada serpenteava por colinas salpicadas de cortiças rosadas, o rádio tocando fados de Marisa que falavam de saudades incuráveis. Chegando à fazenda do irmão, uma construção robusta de adobe com telhado de telhas vermelhas, José encontrou Ricardo no curral, alimentando cabras com movimentos mecânicos. Mano, para de fingir que não me ouves. Isso não é sobre o testamento, é sobre nós, sobre o que perdemos. Ricardo virou-se, os olhos ingestados como os de um touro enfurecido. Perdemos. Você traiu a família ao aceitar aquela palhaçada. O Miguel é sangue nosso, mas escolheu o pecado. As palavras feriram, mas José contra-atacou com memórias, lembra do João, nosso primo. Ele se matou por esconder o mesmo pecado. Não deixe que o medo nos roube mais um. De volta à quinta, o pai compartilhou a conversa ao redor da fogueira noturna, chamas dançando como espíritos ancestrais. A família inteira, agora incluindo Sofia, que tecia uma tapeçaria com motivos de arco-íris tecidos em fios de lã minhota, ouviu em silêncio. Ana, com lágrimas nos cílios, revelou mais: Ricardo sabe de mim há meses. Ele me confrontou em segredo, dizendo que eu era confusa. Mas Sofia me salvou, me mostrou que o amor é força, não fraqueza. Sofia, com sua voz suave como o vinho verde, acrescentou: eu venho de uma família de pescadores no Aveiro, onde o mar não julga. Aqui, vamos construir pontes, não muralhas. Miguel, tocado pela vulnerabilidade coletiva, propôs uma noite de confissões. Sob as estrelas do céu alentejano, sem poluição luminosa para ofuscá-las, cada um compartilhou pedaços de alma. A avó falou de seu primeiro amor, uma costureira em Faro durante a guerra, um segredo guardado por 7 décadas. O pai admitiu noites de dúvida em Coimbra, onde um colega de quarto o beijara uma vez, um beijo que ele enterrou sob camadas de heteronormatividade. Até os primos mais jovens, adolescentes de olhares tímidos, confessaram bullying na escola por serem diferentes, um com aspirações de drag queen, outro questionando sua identidade fluida. Rafael, o outsider, encerrou: eu cresci em Braga, filho de imigrantes moçambicanos. Meu pai me deserdou quando saí do armário. Mas aprendi que família é quem te ergue, não quem te derruba. A catarse foi interrompida por um trovão distante, uma tempestade se aproximava do Guadiana, carregando o cheiro de chuva iminente. Enquanto abrigavam-se na casa, rindo da pressa desajeitada, Miguel sentiu um vislumbre de esperança. Mas o telefone tocou, cortando o riso. Era o notário de Évora. Sr. Miguel, o Sr. Ricardo protocolou a ação judicial. Audiência em 2 semanas. Preparem-se, ele alega incapacidade mental da Dona Maria. O salão gelou, e olhares se voltaram para a avó, que sorriu fracamente. Ele acha que a velhice me enfraquece. Veremos no tribunal. Os preparativos para a audiência viraram um furacão de atividade. Rafael, mobilizando sua rede de advogados em Lisboa, reuniu testemunhas, psicólogos especializados em discriminação, historiadores de direitos que era em Portugal pós 25 de Abril, até uma ativista lésbica de Setúbal que fundaram uma associação de apoio. Miguel, canalizando sua criatividade, criou um mural digital da família, fotos antigas mescladas com símbolos de união, enviado para todos os parentes distantes. Isso não é guerra, é narrativa, explicou ele a Ana, enquanto editavam no laptop sob a luz da cozinha. Sofia contribuiu com bordados simbólicos, flores de Lisboa entrelaçadas com bandeiras arco-íris. Enquanto isso, em Montemor, Ricardo afundava em solidão. Seus empregados, fiéis mas compassivos, sussurravam sobre a mudança dos tempos. Uma noite, folheando álbuns velhos, ele encontrou uma foto de si jovem, abraçando o irmão perdido, João, o primo suicida. Lágrimas caíram, e ele discou o número do irmão, a voz embargada: José. Eu sinto falta dele. E agora, sinto que estou perdendo todos. O pai de Miguel, dirigindo de volta sob chuva torrencial, prometeu: vem para a audiência, mano. Não como inimigo, mas como família. A véspera da audiência amanheceu cinzenta, o Alentejo encharcado refletindo o humor sombrio. Miguel e Rafael dirigiram para Évora no carro alugado, o rádio sintonizado em estações de fado que agora soavam como hinos de resiliência. Se perdermos, o que acontece? Perguntou Miguel, as mãos apertando o volante. Rafael sorriu, traçando um coração no vidro embaçado pela chuva. Perdemos uma casa, mas ganhamos uma história. Histórias mudam o mundo. No tribunal, um edifício neoclássico com colunas que ecoavam justiça romana, a família se reuniu, menos Ricardo, que enviara um advogado impessoal. O juiz, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina, ouviu os argumentos com impassibilidade. O advogado de Ricardo alegou influência externa na avó, citando valores tradicionais. Mas Rafael, brilhante em seu terno cinza, contra-argumentou com fatos, leis de 2010,
estatísticas de aceitação crescente em Portugal, depoimentos emocionantes. Quando Dona Maria subiu ao estrado, frágil mas feroz, sua voz ressoou: eu vivi o suficiente para saber, o testamento é minha vontade, e minha vontade é amor. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos contidos, e o juiz adiou o veredito para o dia seguinte. Naquela noite, em um hotel modesto à beira do rio, Miguel e Rafael deitaram-se exaustos, os corpos entrelaçados como raízes de sobreiro. Amanhã muda tudo, murmurou Miguel. Mas o destino guardava uma reviravolta. Uma carta anônima chegou ao hotel, revelando um segredo que abalaria Ricardo até o cerne, forçando-o a escolher entre ódio e redenção verdadeira. O veredito pairava no ar de Évora como o vapor da neblina matinal que subia do rio, um véu de incerteza que embrulhava a cidade medieval em mistério. Miguel acordou com o som de sinos da Sé, o quarto de hotel iluminado por raios tímidos de sol filtrados pelas persianas de madeira. Rafael já estava de pé, revisando notas no tablet, seu perfil silhuetado contra a janela como uma estátua renascentista. Bom dia, herói, disse ele, inclinando-se para um beijo leve que carregava o gosto de café e determinação. Miguel sorriu, mas o peso da audiência o ancorava à cama. E se o juiz decidir contra nós? A avó perderia tudo por minha causa. A família se reuniu no café da Praça do Giraldo, um oásis de azulejos floridos e aromas de pastéis de nata quentes. Dona Isabel serviu chá de hortelã-pimenta, suas mãos trêmulas traindo a fachada de calma. Deus tem planos, filho. E se não, nós temos uns aos outros. Ana e Sofia, de mãos dadas abertamente agora, adicionaram leveza: vamos celebrar de qualquer jeito, com um piquenique no aqueduto romano, como nos velhos tempos. Mas o humor azedou quando o advogado de Ricardo ligou: meu cliente retirou a ação parcialmente. Mas exige uma mediação privada. Hoje à tarde, na minha sala. A mediação aconteceu em um escritório abafado no centro histórico, paredes forradas de livros de direito empoeirados e um crucifixo de prata sobre a mesa. Ricardo chegou por último, o rosto sulcado por noites insones, vestindo uma camisa amarrotada que cheirava a tabaco e arrependimento. Seus olhos evitaram Miguel, fixando-se no chão de parquete gasto. O mediador, um homem idoso com sotaque transmontano, iniciou: Sr. Ricardo, o que o traz aqui, além da lei? O tio pigarreou, a voz rouca: eu vim por João. Encontrei cartas dele, escondidas na fazenda. Ele amava um rapaz, em Lisboa, durante o serviço militar. Escreveu que o medo matava por dentro. Eu ignorei os sinais, e ele se foi. O silêncio foi um abismo, preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo. Miguel, atordoado, sentiu lágrimas quentes. Por que não disse antes, tio? Nós poderíamos ter ajudado. Ricardo finalmente olhou para ele, os olhos úmidos, porque eu era como meu pai, rígido, cego. Mas vendo você com Rafael. Vi o fantasma do João. E não quero mais fantasmas. Rafael, sensível ao momento, interveio: então, vamos escrever um novo capítulo. Sem tribunais, só conversa. A mediação se estendeu por horas, desenterrando camadas de dor. O tio confessou noites de oração por cura, o pai admitiu cumplicidade no silêncio, e a avó compartilhou lendas de amores proibidos nas cortes de D. João V. Enquanto isso, a carta anônima que chegara ao hotel queimava no bolso de Miguel, um envelope sem remetente, revelando que Ricardo havia, anos atrás, ajudado secretamente um casal gay local, pagando tratamento médico para seu filho com AIDS durante a epidemia dos anos 90. Ele não é o monstro que finge ser, dizia a nota, assinada por um amigo grato. Miguel hesitou em revelar, mas durante um intervalo para café, mostrou-a ao tio. Ricardo empalideceu, depois riu, um riso quebrado, catártico. Era o Manuel, o farmacêutico. Ele salvou minha vida ao me contar a verdade. Eu ajudei em segredo porque via o João nele. A revelação dissolveu as últimas barreiras, abraços desajeitados selaram uma trégua, e o testamento permaneceu intacto. De volta à quinta, a família transformou a vitória em festa improvisada, assados de porco preto grelhados na brasa, danças ao som de concertina e viola, o ar vibrando com risos que ecoavam até o horizonte. Ana e Sofia anunciaram o casamento, convidando todos, e até Ricardo ergueu um copo, pelo amor, em todas as formas, como o vinho, que melhora com o tempo. Miguel, dançando com Rafael sob as estrelas, sentiu o círculo se fechar. Mas o destino, caprichoso como o fado, guardava uma surpresa maior, uma gravidez inesperada na família, que testaria novamente as águas recém-calmas. Dias depois, em Lisboa, Miguel recebeu uma ligação da mãe: filho, venha urgente. A Isabel, tua prima mais nova, está no hospital. Ela fugiu de namorado abusivo e está grávida. A notícia abalou o equilíbrio frágil. A prima Isabel,
de 22 anos, uma estudante de biologia em Faro com cabelos ruivos como as falésias do Algarve, havia sido o xodó da família, protegida do mundo cruel. Seu namorado, um tipo machão de olhão, a isolara, batendo quando descobriu flertes com uma colega lésbica. Ela precisa de nós, Miguel. Mas o Ricardo. Ele culpa a influência moderna. A viagem para o sul foi frenética, o trem alfa pendular cortando paisagens de laranjais e praias escondidas. Rafael, ao lado, planejava, vamos apoiá-la como família quer, terapia, apoio legal contra o abusador. Chegando ao hospital em Faro, encontraram Isabel pálida na cama, o ventre ligeiramente arredondado, olhos inchados de choro. Eu pensei que o amor era simples, como nas novelas. Mas ele me odiava por quem eu sou, curiosa, livre. Miguel abraçou-a, sussurrando, você é forte, mana. E nós te amamos inteira. A família desceu em peso, transformando o quarto em um acampamento de solidariedade. Dona Maria trouxe caldos de peixe, Ana bordou um cobertor com motivos de conchas, e até Ricardo apareceu, hesitante, com um ursinho de pelúcia. Menina, eu fui tolo. Mas netos são bênçãos, não importa como vêm. A reconciliação com Isabel foi o pivô, ela revelou planos de criar o bebê sozinha, com a ajuda da comunidade LGBT local, inspirada pela coragem de Miguel. Mas o ex-namorado, furioso, ameaçou com custódia, alegando instabilidade moral. O clímax veio em uma audiência de família em Lagos, onde o mar rugia como testemunha. Rafael representou Isabel pro bono, desmontando as acusações com evidências de abuso, fotos de hematomas, depoimentos de amigos. O juiz, tocado pela união familiar, agora um tapete multicolorido de orientação e gerações, concedeu proteção integral à jovem mãe. Enquanto o mar batia nas falésias, Isabel chorou de alívio nos braços de Miguel, obrigada por mostrar que família é a escolha. Mas o verdadeiro Aitrau aguardava em Lisboa, uma proposta de Rafael, sob as luzes do aqueduto, que selaria seu amor para sempre, enquanto sombras do passado testavam uma última vez a resiliência do grupo. Lisboa os recebeu de volta com braços abertos de outono, as folhas das árvores no Parque Eduardo VII tingindo-se de cobre e ouro, como se a cidade celebrasse a vitória sulista. Miguel e Rafael alugaram um apartamento temporário no Bairro Alto, com varanda que dava para os telhados vermelhos e o castelo de São Jorge vigiando como um guardião benevolente. A vida pulsava ali, bares de fado e lamentos doces, turistas rindo nas escadarias íngremes, e o cheiro eterno de sardinha assada misturando-se ao sal do Tejo. Aqui é nosso refúgio, disse Rafael, arrumando livros de direito ao lado de sketches de Miguel. Mas o refúgio era frágil, ecos da família em Évora e Faro demandavam atenção constante. Isabel mudou-se para Lisboa temporariamente, matriculando-se em cursos online de maternidade quer, enquanto Ana e Sofia planejavam o casamento em uma vinícola do Douro. A avó, recuperando forças, visitava semanalmente, trazendo cestas de figos secos e histórias de resistências femininas no século XIX. Até Ricardo, transformado, ligava esporadicamente, mande fotos da prima. E, parabéns pelo aniversário, Miguel. Desculpa o atraso. As pontes se erguiam, mas o vento do inverno sussurrava dúvidas, seria duradouro, ou apenas calmaria antes da tempestade. O conflito ressurgiu sutilmente, como uma rachadura em azulejo antigo. Durante uma visita à mansão em Alfama, o pai confidenciou a Miguel, o Ricardo está doente. Câncer no pulmão, do tabaco das noites insones. Ele não quer tratamento, diz que é castigo. A notícia caiu como uma garrafa de moscatel derrubada, o vinho doce manchando o tapete persa. Miguel, dividido entre raiva residual e compaixão recém-nascida, confrontou o tio por telefone, você nos machucou, mas nós te perdoamos. Lute, tio, pela família que reconquistou. Ricardo riu fraco, talvez. Mas primeiro, venha-me ver em Montemor. Tem algo a dizer. A viagem ao Alentejo foi carregada de simbolismo, o trem parando em estações fantasmas onde o tempo parecia parado. Chegando à fazenda, encontraram Ricardo na cama, emaciado mas lúcido, rodeado de fotos antigas. Sente-se, rapaz. Eu escrevi uma carta para você. O envelope continha confissões. O tio havia financiado, anonimamente, bolsas para estudantes LGBT em universidades portuguesas, em memória de João. Eu odiava em voz alta para esconder o humor em silêncio, admitiu ele, a voz um sussurro. Miguel, lágrimas escorrendo, leu em voz alta, e Rafael, ao lado, apertou sua mão, um triângulo de redenção improvável. Enquanto isso, em Lisboa, uma crise abalou o núcleo. Sofia descobriu uma traição de Ana, um flerte inocente com uma ex em uma exposição de arte no MAT. A briga explodiu no apartamento, pratos voando como gaivotas enfurecidas. Você me faz duvidar de tudo que construímos, gritou Sofia, empacotando malas. Ana, devastada, ligou para Miguel à meia-noite,
Eu errei por insegurança, o medo da família ainda me assombra. Ajude-me a consertar. Miguel e Rafael mediaram uma reconciliação no jardim botânico, sob orquídeas exóticas que florescem apesar das sombras. Amor é prática, não perfeição, aconselhou Rafael, e as duas mulheres se abraçaram, prometendo terapia conjunta. O ápice emocional veio com a proposta de Rafael. Ele planejou meticulosamente um piquenique no mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade tecida de luzes como um bordado vivo. Enquanto o sol se punha, tingindo o tejo de rubi, Rafael ajoelhou-se, um anel simples de prata com uma pedra de quartzo rosa, símbolo de cura quier. Miguel, desde o Chiado, você é minha casa. Casa comigo. Não por lei, mas por nós. Miguel, sem fôlego, aceitou com um sim quicou nas colinas. A família, reunida por videochamada, aplaudiu, até Ricardo, da cama, ergueu um fraco polegar. Mas o destino girou mais uma vez, durante os preparativos do casamento de Ana e Sofia no Douro, um escândalo irrompeu. Um jornal local, sensacionalista, publicou uma reportagem difamatória sobre a família, alegando decadência moral na herança alentejana, com fotos roubadas de festas. Ricardo, enfraquecido, foi o alvo principal, traição ao legado português. A fúria coletiva inflamou, Rafael moveu a ação por difamação, enquanto Miguel usou suas habilidades para uma campanha online, Amor Portugues, viralizando histórias de famílias que pelo país. O tribunal em Vila Real foi um circo midiático, repórteres aglomerados como uvas no lagar. O juiz, irritado com o circo, ouviu testemunhas, a avó defendendo com fogo de matriarca, Isabel com o bebê nos braços como símbolo de futuro. Ricardo, em cadeira de rodas, testemunhou por vídeo, eu errei, mas aprendi. Esse legado é amor, não ódio. O verdito, indenização e retratação, foi uma vitória, mas o custo emocional pesou, Ricardo piorou, pedindo a Miguel uma última visita. Na fazenda, sob chuva torrencial que batia como tambores fúnebres, o tio sussurrou, obrigado por me salvar, menino. Cuide deles. Ele faleceu na manhã seguinte, deixando um codicil no testamento, a fazenda para Miguel e Rafael, como guardiões do novo legado. O funeral em Montemor foi um mosaico de dor e celebração, fado tocado por violinistas locais, flores de esteva cobrindo o caixão, e um arco-íris tímido no céu como bênção. Enquanto o inverno cedia ao primavera, Miguel refletia no cemitério, Rafael ao lado, ele nos deu uma herança de segundas chances. Mas o capítulo final se aproximava, o nascimento do filho de Isabel, que uniria gerações em um laço irrompível de aceitação. A primavera irrompeu no Alentejo como uma sinfonia de cores, os campos de papoilas vermelhas dançando ao vento suave que carregava perfumes de tomilho e alecrim selvagem. Miguel e Rafael, agora noivos oficiais, dividiam tempo entre Lisboa e a fazenda herdada, transformando-a em um retiro para famílias quer, workshops de arte, retiros de meditação, com vinhedos orgânicos financiados por doações. É o legado de Ricardo renascido, dizia Miguel, plantando mudas de oliveiras ao lado de Rafael, suas mãos sujas de terra entrelaçadas como raízes. A perda do tio havia forjado uma resiliência coletiva, mas também uma melancolia suave, como o fado que agora tocavam juntos em noites de viola. Em Faro, Isabel florescia na maternidade, o ventre arredondado como uma melancia madura sob o sol algarvio. Ela nomeara o bebê João, em homenagem ao primo perdido, e a família se reunia mensalmente para ultrassons virtuais, risos e quando por chamadas de vídeo. Ele chuta como se quisesse dançar fado já, brincava ela, enquanto Dona Maria tricotava bootes de lã branca. Ana e Sofia, casadas em uma cerimônia íntima no Douro, com o rio como padrinho e videiras como testemunhas, enviavam fotos de lua de mel em Sagres, onde o mar cantava hinos de liberdade. O nascimento veio em uma manhã de junho, o hospital de Faro banhado em luz dourada que filtrava pelas janelas como uma auréola. Miguel e Rafael chegaram de trem noturno, exaustos mas radiantes, encontrando a família no quarto, o pai segurando a mão de Isabel, a avó ninando o recém-nascido com canções de embalar do Minho. Joãozinho, com tufos de cabelo ruivo e olhos curiosos, era um milagre, pequeno, mas carregando o peso de gerações reconciliadas. Ele é nosso futuro, sussurrou Isabel, colocando o bebê nos braços de Miguel. Pela primeira vez, ele sentiu o laço além do sangue, um amor universal, que transcendia rótulos. Abatizado, meses depois, em uma capela discreta em Lagos, foi o ápice da jornada. O padre, um aliado progressista de Setúbal, abençoou o pequeno com a água do Tejo, enquanto a família formava um círculo multicolorido, Rafael de braço dado com Miguel, Ana e Sofia trocando olhares cúmplices, o pai lendo uma passagem de Saramago sobre amor como força transformadora. Até amigos distantes vieram, ativistas de Coimbra, artistas do Porto, transformando o evento em uma celebração de resiliência portuguesa. Excluídos ou unidos, brindou o pai, erguendo um copo de Porto Tawny.
Mas nem tudo era perfeito, sombras persistiam. Durante a festa no quintal da casa de Isabel, uma ligação inesperada, o jornal difamador apelara da sentença, reabrindo feridas. Rafael, agora sócio de um escritório de direitos humanos, preparou a defesa: vamos acabar com isso de vez. O tribunal final em Lisboa foi tenso, o edifício da justiça sob chuva de verão que tamborilava como aplausos nervosos. Testemunha-chave, Isabel com João no colo, provando a estabilidade, a avó, com 86 anos, declarando: eu vi ditaduras cair, preconceito é a última. O verdito final, a favor da família, incluiu uma doação compulsória do jornal para a ONGs LGBT, fechando o ciclo com justiça poética. Enquanto o verão cedia ao outono, Miguel e Rafael planejavam seu casamento, não em tribunais, mas em uma praia do Algarve, com o mar como altar. Nossa surpresa legal foi sempre o amor, confidenciou Miguel a Rafael, deitados na areia de Dona Ana ao luar. Da exclusão à inclusão, voltamos mais fortes. A família, agora uma tapeçaria tecida de fios diversos, gays, lésbicas, héteros aliados, reuniu-se para o ensaio, risos misturando-se às ondas. Anos depois, com João correndo pela fazenda, perseguindo borboletas, Miguel olhava para trás sem amargura. A mansão em Alfama abrigava retiros anuais, onde novas gerações compartilhavam histórias. Dona Maria, centenária em espírito, sussurrava: o amor venceu, como sempre vence em Portugal. E assim, da dor de uma festa familiar, nasceu uma saga de superação, um testamento vivo de que, contra todos os preconceitos, o coração humano é o maior tribunal.